tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Ei, vocês se lembram de Moisés, aquele menino que foi colocado dentro de um cesto e passou muito tempo na casa do faraó? Vocês se lembram dele? Ele recebeu uma missão de Deus. Sabe qual foi? A missão era libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, porque o povo já tinha orado muito a Deus, pedindo para que eles fossem libertados. Aí Deus mandou Moisés para libertar eles. E vocês estão orando? Eu estou orando, espero que sim, hein? Senão eu estou de olho em vocês. É importante orar, sabe por quê? Porque a gente pode criar uma comunicação com Deus, a gente pode falar as coisas boas e ruins para Ele, porque Ele é nosso melhor amigo, né? A gente pode falar tudo para Ele. Lá em Efésios 3:20, tá dizendo assim: E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Quando a gente ora, a gente pede alguma coisa, né? Mas só que Deus pode fazer muito além disso. Ele pode ouvir ou não a nossa oração, porque o poder dele não tem limite. Ei, quando Moisés ele foi fazer a missão de Deus, que Deus pediu para ele, né? Teve uma hora lá que Deus apareceu de uma forma incrível para ele, que eu não vou contar, porque quem vai contar vai ser a tia da historinha. E Moisés ficou com medo de olhar para Deus. Vocês acham que a gente pode ter medo de Deus? Não, né? Porque Cristo Jesus está no nosso coração. Ele pagou todos os nossos pecados e o mínimo que a gente pode fazer é ter reverência para Ele, sabia? Como é que a gente vai ter? Se comportando no culto, levando uma vida que agrade a Deus. Lembra daquele chamado que eu falei lá no início da aula de Moisés, que Deus chamou Moisés para libertar o povo? A gente também tem um chamado, sabia? Pode acontecer futuramente, mas hoje em dia a gente tem um, que é ter um relacionamento com Deus. Como é que a gente vai fazer isso? Orando, lendo a Bíblia, falando de Deus para outras pessoas, fazendo coisas que agradem a Ele. Será que a gente está fazendo isso? Espero que sim, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da minha introdução. Prestem muita atenção na aula que eu tô de olho. Igual vocês estão orando, né? Mandem para os seus amiguinhos. Falem de Deus para os seus amiguinhos. Tchau! Olá, crianças! Bom dia! Estamos aqui mais um domingo para louvarmos juntos ao nosso Senhor. E nessa manhã nós vamos cantar uma música sobre o que diz lá em Mateus 5,16. Vocês conseguem lembrar o que diz lá? Tem algo a ver com luz, com brilhar. Vocês lembram? Então, o que diz lá em Mateus 5,16 é: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E é isso que nós vamos cantar hoje, tá bom? Quero que vocês cantem comigo, leiam a letra que vai passar aqui embaixo e vamos cantar sobre essa verdade. Deixa a sua luz brilhar, não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Mais uma vez, tá bom? No comecinho. Jesus disse, você é a luz do mundo, então deixe a sua luz brilhar. Não importa
pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar sim brilhar todo dia, em todo lugar. Vou deixar minha luz brilhar. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Amém! Espero que vocês tenham gostado demais dessa musiquinha, aprendido, relembrado o versículo e vamos passar para a aulinha agora. Tchau! Olá, queridos, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Nós estamos com saudades, querendo voltar às aulas da escola dominical, mas por enquanto nós não podemos, não é verdade? E aí nós temos que aproveitar esses meios que Deus tem nos dado de graça e transmitir a nossa aula mesmo, recebendo as instruções, os estudos na nossa própria casa. Tia hoje vai dar aula e continuar falando sobre a vida de Moisés. É muito bom a gente poder ver a ação de Deus na vida do servo dele, Moisés. E aquilo que Deus fez, como Deus o chamou, como Deus o capacitou para desenvolver a missão que Deus tinha dado para ele. E do mesmo jeito que a gente vê Deus chamando Moisés e capacitando Moisés para a obra que Deus tinha separado para Moisés, Deus nos chama. Não é verdade? Deus nos chama para viver nesse mundo mau, é verdade, com tantos desafios, com tantas coisas difíceis, mas ao mesmo tempo o mundo também é muito bom, porque foi este mundo que Deus criou para que a gente pudesse glorificar a Ele, conhecê-lo melhor. Então nós podemos aproveitar as nossas vidas, dedicando as nossas vidas ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração e aí a gente vai partir para o estudo bíblico. E aí eu quero que você pegue sua Bíblia, se você tiver algum caderninho que está fazendo anotações dessas histórias que a gente está estudando, histórias maravilhosas, séries maravilhosas que a gente está estudando juntos, não é verdade? Então pega lá seu material, te dá um tempinho e aí nós vamos começar fazendo nossa oração, pedindo ajuda ao Senhor, ao Espírito dele que nos capacite a gente entender aquilo que está revelado na sua palavra. Eu gosto sempre de pensar assim, que Deus não se esconde de nós. Deus se revelou desde Gênesis 1 até Apocalipse, o finalzinho do livro de Apocalipse. Deus se revelou para nós. E desde a criação, desde Adão e Eva, Deus tem se revelado para os homens, porque Ele quer que os homens o conheçam como Ele é. Deus santo, Deus bom, Deus misericordioso. E Ele tem interesse que a gente seja parecido com Ele. Então Ele não quer se esconder de nós. Pelo contrário, Ele quer se mostrar para nós. E à medida que a gente vai estudando a palavra, lendo a Bíblia, a nossa Bíblia em casa, eu sei que é um desafio, né? Às vezes a gente tem preguiça de ler, não gosta de ler, às vezes não entende o que está lendo, mas nós precisamos perseverar na leitura bíblica, tá bom? Então eu desafio você a essa semana ler mais a sua Bíblia, tá bom? Aquilo que você não entende, pergunta para o seu pai, para a sua mãe, manda um zap para o pastor, para a tia da igreja, tá bom? Mas eu quero que você seja desafiado a ler mais a sua Bíblia. Deus fala conosco quando nós lemos a sua palavra, né? Deus fala conosco, Ele é um Deus que fala conosco. Vamos orar então. Santo Deus, nós te agradecemos por este dia. Nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Obrigada, Senhor, porque tu tens zelado pela tua palavra durante todos os anos. Tu tens conservado a Bíblia, Senhor. E quantas Bíblias nós temos nas nossas casas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos tradutores, pelas pessoas que trabalharam na tradução da Bíblia para o português. Nos abençoa, Senhor. Ajuda a gente a ter mais interesse em ler a tua palavra. Cada criança, cada pré-adolescente a estudar, a amar a tua palavra. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa manhã, para que a gente possa aprender as lições preciosas desses textos que nós vamos estudar hoje. Em nome de Jesus. Amém.
Pegaram suas Bíblias? Vamos lá então. O primeiro texto da nossa aula de hoje se encontra em Êxodo, capítulo 3, verso do 1 ao 18. Tia vai ler. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao monte Horebe, o monte Sinai, o monte Horebe, tá bom? Tem esses dois nomes. O monte Sinai, o monte Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. A sarça era uma planta, um arbustozinho. Versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, pois te haveres tirado o povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer? Que direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Verso 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Verso 18, então. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto,
a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Que história maravilhosa, que narração maravilhosa, não é? À medida que quando eu vou lendo a Bíblia, eu vou tentando vivenciar, é como se eu estivesse presente naquele dia ali, vendo a cena que está acontecendo. E aí a gente precisa parar no texto bíblico, que é um texto inspirado por Deus. Deus inspirou Moisés a escrever isso aqui para aquele povo, para o povo que estava saindo do Egito, para gerações futuras, até chegar à nossa geração. Então, qual é o propósito de Deus, então, em escrever o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e toda a Bíblia? Nos ensinar as maravilhas do grande Deus que nós servimos. Olha só que coisa linda. A gente vai ver nessa história de hoje o chamado de Moisés. É o primeiro ponto. Deus tem um chamado, uma missão para cada pessoa. E depois a gente vai ver que Deus mesmo capacita essa pessoa que Deus chamou. A gente viu aqui que Moisés estava lá cuidando dos animais. Moisés estava na terra de Midian e já era casado, cuidando da sua família, cuidando dos animais, do seu sogro, dele também. E aí Deus aparece no meio da sarça. Imagina, você está no meio do campo cuidando dos animais, daqui a pouco uma árvorezinha começar a pegar fogo. Só que o fogo que aquela árvorezinha queimava não consumia a árvore. E Moisés ficou assim, maravilhado, e foi para perto para ver o que estava acontecendo. Curioso, certamente. Nós também teríamos curiosidade em saber o que estava acontecendo. E aí quando Moisés chega perto daquela árvorezinha queimando, não era algo natural que estava acontecendo ali. Realmente era uma manifestação de Deus chamando Moisés para voltar para o Egito. Estão lembrados da história? Que ele estava no Egito, ele acaba fugindo com medo das autoridades do Egito, porque ele acaba ferindo um soldado egípcio, matando, na verdade, um soldado egípcio. Aí ele foge e aí ele passa 40 anos nesse novo lugar, cuidando de animais, sendo trabalhado por Deus. E quando completa esses 40 anos, Deus chama Moisés de volta e dá uma missão para ele. Esse texto que nós acabamos de ler é a missão que Deus está dando para Moisés. E aí ele diz todos os detalhes do que vai acontecer. Quando ele se revela para Moisés, ele mostra para Moisés que o Deus que está falando com Moisés é o Deus da aliança de Israel. Ele traz à memória de Moisés Abraão, Isaac, Jacó. É o Deus da aliança. E esse mesmo Deus da aliança, que fez aliança com Abraão, repetiu a aliança com Isaac, repetiu a aliança com Jacó, é o nosso Deus. E hoje essa aliança é feita através de Jesus Cristo, seu Filho. Uma aliança inquebrável, uma aliança eterna. Nós estamos vivendo hoje no tempo da nova aliança. E também esse mesmo Deus que chamou Moisés, esse mesmo Deus continua nos chamando para servirmos a Ele com todo o nosso coração. Mesmo você sendo uma criança ou um pré-adolescente, Deus tem uma missão para você nessa terra. Quando você crescer, agora mesmo na fase de idade que você está vivendo, Deus tem uma missão para você. E qual será a vontade de Deus para a sua vida? Será que você pensa nisso? Você vai lembrar de uma. Deus quer que você seja um filho obediente. Deus quer que você seja um servo dele, fiel. Que você fale do amor dele para as outras pessoas. Ah, tia, eu sou pequeno. Ah, tia, eu não sei falar direito. Você sabe contar um filme que você assistiu, um livro que você leu, alguma coisa que você aprendeu na escola. Então você já sabe contar a respeito de Deus também. Leia a Bíblia e à medida que você for lendo, vá compartilhando com seus amigos da escola, Assim, eu sei que hoje não pode ter esse contato na escola, mas você tem contato com seus amigos, com seus parentes, então de alguma forma compartilhe aquilo que Deus tem chamado para você fazer. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que a gente fale do Evangelho para outras pessoas. Mas para a gente falar, é necessário a gente conhecer, não é verdade? Para conhecer, é necessário estudar. E se a gente não estudar, se a gente não ler a nossa Bíblia, a gente vai ficar bem fraquinho. Então, olha só. Deus comunicou seu plano a Moisés por meio de um arbusto, como tia falou, uma sarça, uma árvore pequenininha, em chamas. Deus disse a Moisés que tinha uma missão para ele. Qual era essa missão? Era Moisés salvar o povo de Deus que estava
cativo, estava escravo no Egito. Vocês estão lembrados da história? José foi morar no Egito e aí levou toda a família dele para o Egito e lá eles cresceram muito, 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 e todas as lutas que eles passaram, mas Deus abençoou muito a vida do povo dele. E aí o faraó ficou com tanto medo deles, né, do povo de Deus, que acabou escravizando eles. E esse povo sofria muito. Os soldados egípcios maltratavam o povo de Deus. E o que aconteceu nesse período que o povo de Deus estava sofrendo? O povo clamou a Deus. O texto que a gente leu fala sobre isso, que o povo clamou a Deus. O versículo 9 diz assim, capítulo 3 de Êxodo, versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, era Deus falando para Moisés. E eu vi a opressão que esse povo está vivendo. E acabei vindo socorrê-los. E estou chamando você, Moisés, para cumprir a missão de salvar esse povo. Que missão, hein? Imagina, enfrentar Faraó, contar para o povo o que Deus tinha feito, o que Deus tinha aparecido, o que tinha falado para ele. Será que as pessoas iam acreditar em Moisés? Moisés se sentiu incapaz de cumprir com a tarefa. E todas as vezes que a gente é colocado para fazer uma tarefa difícil, a gente se sente incapaz. E se a gente não se sente, se a gente acha que é muito forte, a gente deveria pensar um pouquinho. Nós não somos fortes. Nós somos incapazes de fazer uma missão nessa altura como Deus chamou Moisés. Mas interessante, queridos, que Deus não dá a missão e vai embora, não. Deus fica com o seu povo para ajudar a cumprir a missão. Não foi assim na vida de José, na vida de Moisés, na vida de Isaac, na vida de Abraão, na vida de todas as pessoas, na minha vida, na sua vida. Tá bom? Deus está conosco para nos ajudar a cumprir a missão. Deus prometeu que iria com Moisés. Moisés jamais teria condição de enfrentar Faraó e de convencer o povo que estava escravizado lá no Egito, que Deus agora ia libertá-los. Moisés não tinha essa capacidade, ninguém teria essa capacidade humana, mas Deus tinha, e Deus foi à frente com Moisés. Deus confirmou a Moisés seu caráter como Deus eterno e onipotente. Deus, ele é imutável, e ele se revela nesse texto que nós acabamos de ler como Deus imutável. Eu sou o que sou. Moisés, eu sou o eterno, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu vou com você. Digam ao povo que fui eu que me revelei para você, que fui eu que estou mandando você salvá-los. Moisés duvidou que o povo acreditasse nele, né? Que o povo iria acreditar nele. Mas Deus deu poder para ele. No capítulo 4 de Êxodo fala essa história. Do capítulo 4, versículo 1 diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E agora, o que é que Moisés ia dizer para esse povo? Quando o povo dissesse, o Senhor não te apareceu, tu está com conversa, Moisés. Aí olha o que respondeu o Senhor. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então disse, lança na terra. Ele o lançou na terra, o bordão. O cajado virou uma serpente e Moisés fugia da serpente. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E ela se tornou em bordão. Para que creia que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, e eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que estava limpa, a mão tinha sido restaurada. E aí o Senhor estava confirmando o chamado de Moisés, dizendo, Moisés, olha, eu estou te dando poder para você cumprir com a missão. Eu estou te dando poder, você não vai sozinho nessa missão, eu vou junto com você e vou te dar poder para que as pessoas acreditem naquilo que você está falando. Deus concedeu a Moisés, então, poder para ele conseguir cumprir com o objetivo que Deus mesmo tinha dado. Então, Moisés regressa ao Egito, no capítulo 4 agora de Êxodo, permanece com a sua Bíblia aberta, versículo 18 até o 19, diz assim, ó, saindo Moisés, voltou para Jetro, depois que aconteceu aquilo lá na sarça ardendo, Moisés volta para Jetro, que era o seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir,
voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai em paz. O sogro dele abençoou ele, ele voltou com a família dele para o Egito. E lá no Egito agora o desafio de Moisés era o quê? Encontrar com Faraó. E aí Moisés começa a colocar obstáculos diante de Deus, porque Moisés fica com medo, gente. É normal a gente sentir medo diante de uma tarefa difícil. E Moisés diz: Senhor, eu não sei falar. Senhor, isso, aquilo. Ele começa a colocar coisas, obstáculos na conversa lá com Deus. E aí Deus decide e diz para Moisés: Moisés, eu vou mandar Arão, teu irmão, te ajudar. E aí ele encontra, quando está voltando para o Egito, ele encontra Arão. A gente vai ver Êxodo 4, 27 a 31 agora, esse encontro de Moisés com Arão, porque Deus mesmo providenciou Arão agora, porque Arão ia ser o quê? Como se fosse o intérprete de Moisés. Moisés ia falar para Arão, e Arão ia falar para o povo, Arão ia falar para o faraó, porque Moisés estava com muito medo de enfrentar tudo sozinho. E Deus conhecia o coração de Moisés. E aí Deus não castigou Moisés porque Moisés estava com medo. Pelo contrário, Deus fortaleceu Moisés. E todas as vezes é assim na nossa vida. Quando nós estamos com medo de realizar alguma tarefa, Deus vem para nos fortalecer. É verdade que Ele vem também para nos exortar. Porque às vezes nós temos um medo pecaminoso. Tanto medo que acaba nos paralisando. E acaba a gente deixando de fazer o certo que Deus mandou a gente fazer. E Deus não se agrada desse tipo de medo. Nós precisamos temer ao Senhor e saber que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. E nós podemos também fazer com o Senhor. Então, verso 27 até o 31, para a gente terminar a nossa lição, diz assim: disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto. Olha que coisa interessante. Do jeito que Deus tinha falado para Moisés, que ia colocar Arão para ajudá-lo, Deus falou com Arão, mandando ele ir para o deserto para encontrar Moisés lá. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e encontrou no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão. Moisés contou tudo o que tinha acontecido para Arão, todas as palavras do Senhor com as quais o enviara e todos os sinais que ele mandara. Eu estou em Êxodo 4, agora 29, tá bom? Se você quiser acompanhar aí. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. Que coisa linda. Aqui termina a nossa história de hoje. E aí no próximo capítulo da história, Moisés e Arão vão falar com o faraó. O que será que vai acontecer? Não é? Será que Faraó vai permitir o povo de Deus sair do Egito, como Deus tinha dado essa tarefa para Moisés, e agora era uma tarefa de Arão e Moisés? E é bom trabalhar em dupla, né? É bom trabalhar em grupo, nós devemos valorizar esse tipo de trabalho. Moisés então regressa ao Egito, encontra Arão, como eu já falei para vocês, seu irmão, e juntos eles vão cumprir a missão que Deus havia mandado. Que coisa maravilhosa. Então, só recapitulando. Primeiro, Deus tem um chamado e uma missão para cada um de nós. Né? Você fique atento ao que Deus tem falado para você, o que é que Deus quer de você. E Deus nos capacita, Deus vai capacitar você a desenvolver, a desempenhar a função que Ele está mandando você fazer. Tá bom? Não tenha medo. Vá adiante, vá em oração, na dependência de Deus. Assim como Ele estava com Moisés, deu poder para Moisés, o Senhor também nos dá poder hoje através do Espírito Santo dele que habita em nós, no meio da igreja, no coração de cada crente, para a gente realizar a sua vontade. Então que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que a gente possa ser corajoso e cumpramos com a nossa missão. Grande beijos, queridos, e até a próxima aula.